Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileachel Monanã, que fica na zona leste de São Paulo, em Itaquera. E mais uma quinta-feira, mais uma manhã de quinta-feira abençoada aqui com vocês. Como vocês sabem, esse programa é gravado, ele vai ao ar no dia 23 de abril de 2020, tá certo? Bom, como todos os programas, eu quero começar agradecendo a participação, as mensagens de todos que se manifestaram no programa anterior, quando eu falei da paciência, onde eu disse que quem tem paciência tem tudo, não é verdade? Eu quero agradecer o André Machado, que está sempre aqui com a gente, Ana Heloísa, que é uma querida, Gildete Milak, Silvio Eugênio Nunes Gouveia. Inclusive o Silvio disse: bom dia, Adriana, suas palavras de hoje me fizeram refletir sobre o ritmo de aprendizado de cada um de nós. Para tudo tem a haver paciência para respeitar o outro, inclusive o aprendizado da política, cuja deficiência do conhecer da realidade usamos para ofender a nós mesmos. Obrigada. Eu que agradeço suas palavras, viu, Silvio? Muito pertinente, você está coberto de razão. Quero agradecer a Inês Siqueira, a Patrícia Dutra, Fernanda Maria, Smartina Meio-Dia, Nilda Maria, Benedito Ider, quem mais? Aristides Tavares, Ilza Zampaglione. Se eu disse errado seu sobrenome, Ilza, você me perdoa, tá bom? Depois você me corrige. O Vander Siqueira, também aqui no Paz e Bem, ele disse assim, inclusive: realmente é fundamental termos conhecimentos que nos mostram as diversidades da fé afro-brasileira. Afinal, precisamos desfazer aquela crença de que negro é tudo igual, que vigorava nos tempos da escravidão. Não era só na escravidão não, viu, Vander? Nos dias de hoje é a mesma coisa, principalmente para os negros, homens negros na periferia, quando são abordados pela polícia, a abordagem é sempre igual. E o racismo e o preconceito, infelizmente, não mudou, viu? Particularmente, o que sei sobre o candomblé é somente teórico. Nasci dentro da Umbanda e fui praticante por bastante tempo, no Rio Grande do Sul. Há até onde sei o candomblé lá. Eu conheci o batuque, que é uma linhagem que veio de um príncipe africano que entrou pelo sul do país com a sua corte, não sofrendo as remodelagens do sincretismo. Quem tiver interesse pode pesquisar sobre o tema, sobre José Custódio Joaquim de Almeida. Ele, inclusive, deixou o link de uma matéria que eu prometi dar uma olhada, não consegui ainda, Vander, mas assim que eu tiver oportunidade eu vou dar uma olhada. E, inclusive, esse Joaquim de Almeida, se eu não me engano, inclusive é tema da tese de doutorado de uma amiga. Esse Joaquim de Almeida, ele foi um retornado, ele voltou se eu não me engano, na região de Gana ou Benin, lá onde tem, inclusive, algumas pessoas, quando voltam e reencontram sua linhagem familiar, passam, inclusive, por rituais de retorno, né, para serem recebidos e reintegrados à sua comunidade de origem. É bem bonito isso. Mas eu vou sim, infelizmente não tive tempo ainda essa semana, mas eu quero
dar uma olhada. E quem tiver curiosidade, entra lá no programa da semana passada, que o Vander colocou, inclusive, um link para a gente ter mais informações. Tem também aqui o comentário de quero meu Brasil de volta a Lafayette. Esse é o nick, né, dessa pessoa, que diz: bom dia, Adriana, de Nanã. Boas palavras para os dias de hoje. E lhe pergunto, para o candomblé, como é explicado este momento de pandemia? Desde já agradeço. Olha, o candomblé ele é muito plural, né? Porque o candomblé só existe aqui no Brasil. Ele é digamos, uma coxa de retalho de várias culturas, porque Portugal, quando escravizou, trouxe os escravos de África, ele trouxe várias etnias africanas que compõem o candomblé aqui hoje, no Brasil, né? Então, o candomblé que a gente toca, ele é composto dessa pluralidade, inclusive. E ainda assim, nós temos algumas diferenças ainda de nações e tal. Eu faço parte do candomblé de Queto, que é de origem iorubá, Nagô Iorubá. Na cultura, na tradição iorubá, nos nossos mitos, nós não temos previsão de fim do mundo, como em várias outras culturas. Nós entendemos que, assim, nós não temos tanto de fim do mundo, como também não reconhecemos inferno, diabo, como né, consta nas religiões cristãs, por exemplo. Nós acreditamos que tem o certo e errado e a consequência disso. E nossa relação é muito ligada à ancestralidade. Tudo nosso é muito vinculado à ancestralidade. E na relação com os orixás, essas divindades, que algumas eu já contei, alguns mitos aqui, alguns itãs, né, que são mitos, são histórias de alguns orixás, mas todos eles, os primordiais, eles participaram da cosmologia do planeta, constituíram o planeta, a humanidade, e aqui viveram por milhares de anos, centenas de anos, e na maioria deles, os que não, eles voltaram o seu espírito, né? A matéria, deixaram a matéria aqui, e a matéria voltou para o Orum, que é o céu, Orum é o céu, onde continuam, né? Um céu, um outro plano, onde continuam cuidando de seus herdeiros. Só que, e essa matéria que ficou aqui se fundiu com elementos da natureza que já eram seus elementos de início da constituição do planeta, né? Onde Nanã, já contei para vocês que Nanã, o barro, a lama, a junção da terra, né? Então essa terra pertence a Nanã, essa relação da terra com água, o barro que inclusive ela fornece para Oxalá moldar os nossos corpos. Então, nós temos em todas as relações da natureza o vento. No vento, nós temos a Inhansã, nós temos o arco-íris, o Oxumaré. Nas águas, temos todas as Iabás. Iabás são as mulheres, né? As Iás, mães. E onde a gente referenda principalmente Oxum e Iemanjá, que são as principais, né, detentoras aí do poder da água, que é tão importante para todos nós, tanto para o planeta como para nós. O que isso tem a ver com a sua pergunta? Quero meu Brasil de volta a Lafayette. Isso tem a ver que nós entendemos que nós estando no planeta, primeiro que nós precisamos ter uma relação respeitosa, percebe? Que as folhas, todas as ervas, não existe candomblé. Meu periquito participando da conversa hoje. Não existe candomblé, não existe nosso cuidado sem as folhas. Todas elas para nós são sagrados, e onde quem é o guardião delas é o sangue.
Então, perceba que a nossa relação com a natureza e com todos os elementos dela é muito importante. E a gente entende, e é vivo, a gente vê o planeta como um organismo vivo. E nós acreditamos que em determinados momentos, quando não se respeita a natureza ou o trato, ou seja, as folhas, por exemplo, posso pegar as folhas para fazer um remédio para mim. Eu não posso derrubar a mata para fazer um remédio. Eu não posso derrubar todas as folhas ou me apropriar de todas as folhas só para mim, para comercializar isso e privar outras pessoas do cuidado com aquela mesma folha, por exemplo. Então, eu particularmente acredito bastante que não em castigo divino, mas numa defesa do próprio planeta mesmo, sabe? Quando a gente extrapola na relação, nesse desrespeito no trato com a natureza, das águas, com os animais e tudo mais. Então, aquele bom e velho ação e reação, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, por isso que inclusive, eu tenho falado tanto com vocês sobre aproveitarmos esse momento. Eu tenho trazido vários ganchos para a gente aproveitar esse momento de reclusão, do isolamento social, que é primordial para a manutenção da nossa vida, mas também para a gente refletir como a gente tem se relacionado com o mundo, como a gente tem se relacionado conosco, quanto a gente tem se respeitado os próprios limites, como a gente tem respeitado as relações com as outras pessoas e também como a gente tem respeitado e se relacionado com o mundo, no trato com o mundo, nesse consumo desenfreado. Se eu preciso ter 44 calças jeans, de onde sai a matéria-prima para essas calças jeans? Se eu preciso ter 180 sapatos de modelos diferentes, eu preciso mesmo de tudo isso? E de onde sai a matéria-prima de tudo isso? Então, nós precisamos refletir. Então, eu não acredito em castigo divino. Eu acredito, sim, um movimento, tanto físico, energético, espiritual, mas do planeta se movimentando, dando uma chacoalhada, porque está na hora da gente mudar. Porque nós humanos, se a gente for honesto, a gente tem que reconhecer que somos pior do que gafanhoto no planeta. Então, esse é o ponto de vista que eu tenho, tá bom? Eu acredito que vários outros sacerdotes e outras tradições devam ter outras, mas essa reflexão que eu faço para uma condição como essa que nós estamos vivendo no planeta, tá bom? Agora eu quero agradecer também a participação do pessoal da comunidade 247, que inclusive eu estava em falta, né? Nos outros eu ia, dava uma olhada, né, acompanhando o histórico lá no YouTube do pessoal do Paz e Bem, e não estava dando a devida atenção ao pessoal do 247 também. Também o meu cachorro, vocês já sabem, né? Aqui eu não participo sozinha dessa conversa com vocês. E aqui é comunidade, vocês vão ouvir passar gente aqui perto, conversando, que inclusive nas periferias o isolamento não está acontecendo, o pessoal não está andando de máscara, todo mundo na rua, como se estivesse tudo bem, infelizmente. E a gente já sabe a consequência disso, né? É muito triste, mas infelizmente, com o governo fraco que a gente tem, onde não tem uma palavra firme e uma orientação firme para essa população, para todos, né, para todos os brasileiros, infelizmente a gente sabe que a consequência disso vai ser a perda de muitas e muitas pessoas importantes para a gente. É muito triste.
Mas, voltando aos agradecimentos, eu quero agradecer a Geralda de Lourdes Rocha Pereira, lá da comunidade 247, Isa Castro. Inclusive, a Isa, ela deu um depoimento aqui, ela disse assim, obrigada mais uma vez, hoje o programa bateu na veia. Ontem tive uma crise de impaciência conversando com uma colega amiga de trabalho. Ela me ouviu e não entrou na minha, ainda bem, né? Ainda bem, Isa. Acordo com você, eu aqui, Adriana, falando com paciência. Vocês duas me ajudaram muito, gratidão. Olha, Isa, eu que me sinto gratificada por saber que pude estar te ajudando nesse momento. Isso que eu peço ao Orixá, que Exu leve, né, que é o pai da comunicação também, Exu, Elegbara, que é um orixá maravilhoso, que dê os caminhos para as minhas palavras, que espero que estejam sendo influenciadas, né, pelas minhas divindades, por Nanã, por Oxalá, que cheguem às pessoas, cheguem a vocês na hora certa. Luciana Barros, inclusive a Luciana Barros, ela fez um comentário bastante interessante. Ela disse, enquanto uns contam histórias e outros cantam na internet, os madeireiros e garimpeiros se aproveitam da quarentena dos fiscais do IBAMA para destruir a mata amazônica. O governo preocupado com a cloroquina, que vamos lembrar que parece que ela mais mata do que ajuda, certo? Não liga para a maior biodiversidade de plantas e animais do planeta. É a barbárie em estado bruto. Sim, Luciana, realmente, nós estamos passando por uma situação bastante complicada e eu, por ser de uma religião de tradição, como eu falei agora há pouco, a nossa relação com todos os elementos da natureza é extremamente importante. Mas eu também tenho que reconhecer a minha incapacidade para algumas coisas. Eu gostaria de estar lá na frente, lutando por cada árvore, mas eu não tenho essa condição. E eu acho que cada um de nós, a gente precisa ver como que a gente pode ajudar a nossa sociedade. E eu, humildemente, estou aqui me colocando com as palavras dos mais velhos, trazendo o registro da minha ancestralidade para contribuir para que a gente possa construir uma sociedade melhor. O certo era não precisar nem ter fiscal do IBAMA. O certo era cada pessoa do planeta cuidar e respeitar, entender que a gente não vive sem as águas, não vive sem um ar para respirar, não vive sem as folhas. E esse governo que está aí, infelizmente, é culpa de todos nós, onde mesmo quem não votou nele, né, estamos num Estado democrático de direito e a responsabilidade de todos nós corrigir isso, certo? Então, a gente precisa estar atento às movimentações políticas no país e a gente se posicionar e tomar um lado, não é verdade? Isso é uma forma de fazer isso mudar. Então, Luciana, tenha um pouquinho de paciência, resgatando inclusive o vídeo da semana passada, e vamos ver cada um de nós como é que a gente pode contribuir para fazer uma sociedade melhor, tá certo? E quero agradecer o João Eduardo Pinheiro Neto, e que ele puxou minha orelha e que eu agradeço muito. Ele disse, ele chamou minha atenção porque com relação às palavras que eu uso, que né, do universo do candomblé, desse universo da tradição da matriz africana, e que as pessoas não têm a obrigação de saber. Muitas eu traduzo, outras às vezes eu esqueço. Então, João Eduardo e todos os meus amigos aí do canal Paz e Bem e da TV 247, quando eu esquecer de alguma coisa, puxa minha orelha, alguma palavra que eu falei, que vocês não entenderam, ou esqueci de colocar a tradução aqui, puxa em minha orelha, pergunta,
que eu respondo aqui ou coloco lá nos comentários a resposta. No caso, ele perguntou sobre Itã, né? Eu tinha traduzido algumas palavras e eu não tinha traduzido a palavra Itã. Itã, eu falei hoje, vou repetir, são mitos, são histórias da tradição iorubá, tá certo? Tá. Agora, eu quero agradecer muito, muito mesmo, essa participação de vocês. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, uma reflexão que eu tive assistindo a live da Alcione, que eu sou apaixonada pela Alcione. Assisti a live dela na segunda-feira e eu fiquei extremamente emocionada. Além da interpretação dela, né, ela enquanto cantora, mas do cuidado dela com o nosso povo. Quando ela agradecia ali tanto todos aqueles, porque foi uma live solidária, né? Para arrecadar alimentos, arrecadar recursos, para ajudar as comunidades que estão passando dificuldade agora com o coronavírus. E quando eu vejo ali a Alcione se referindo até a parceiros que doaram computadores para os presídios no Maranhão, para que houvessem visitas online para os presos. Quando ela fala da doação que ela estava fazendo para uma igreja evangélica, para um terreiro de candomblé e para uma igreja católica no Rio de Janeiro. Quando ela fala uma tonelada de tapioca que ela ganhou. Quer dizer, o que eu quero... Por que eu estou falando sobre isso? Porque me lembra muito a forma de cuidado, de agir da mulher preta, né? E tem muito a ver com a tradição da matriz africana, porque a mulher preta ela é isso, ela é lógico que a Alcione, né, um ícone da música popular brasileira, então o alcance dela é gigantesco, mas eu lembrei muito das mais velhas, porque assim, para além dos terreiros de candomblé, sabe? Mulher preta é isso, ela cria seu filho, ela acolhe, você chega lá, tem sempre os filhos dela e mais de alguém, mais o filho da vizinha, comendo junto, brincando, ela educa, ela acolhe, ela cria os filhos dela e mais os sobrinhos, cria outros que às vezes ela encontra pelo caminho e vai acolhendo e vai cuidando. E isso me emocionou muito. Me emocionou porque eu lembrei assim, muitas fazem ainda nos dias de hoje, mas nos tempos antigos, assim, né, tempos atrás, as mais velhas faziam mais ainda. Né? Muitas eram lavadeiras domésticas e ainda assim criavam seus filhos e mais os filhos do mundo. E um terreiro de candomblé também é isso, né? Onde a gente cria os nossos filhos biológicos e ajuda a criar os filhos do mundo, que chegam pessoas de todas as idades, de todas as culturas, e a gente acolhe. A gente sempre coloca um prato a mais na mesa, não importa o quanto a gente tem, né? Inclusive, isso tem a ver, lembra também, estou lembrando agora de um vídeo também do Mauro Lopes, aqui no Paz e Bem, aquele do pão, que ele fez o pão, né? Ele ensinou a fazer o pão, e ele contando da experiência dele numa comunidade bem pobre e do quanto que foi o lugar que ele comeu as melhores comidas da vida dele. E é isso, porque para nós, para a mulher preta, para o povo pobre, a relação com a comida vai para além de
para a maioria, mesmo que a gente tenha dinheiro, todo o dinheiro do mundo, vale mais eu ter a certeza que todos em minha volta estão comendo bem, satisfeitos, porque é uma forma de carinho, do que eu gastar uma fortuna num restaurante caríssimo e sair com fome, né? Inclusive aqueles pratinhos lá super chiques. E hoje eu estou muito sensibilizada por esse vídeo né, por essa live da Alcione, e na verdade me fez resgatar muito do que eu já fiz, e é muito interessante essa questão da ancestralidade, né? Porque eu fui criada, era minha mãe, eu, meu irmão. Minha mãe criou nós dois sozinha, trabalhava muito. Teve uma época que minha mãe trabalhava, ela trabalhava, fazia faculdade e estágio, porque minha mãe é enfermeira e ela se formou em enfermagem, ela conseguiu estudar depois que se separou. E é uma referência, né? Inclusive, o que me movimenta é esse exemplo da minha mãe. E é muito doido isso. Minha mãe nunca foi de colocar, até porque ela não tinha esse tempo, né? Pensa, criar dois filhos sozinha e trabalhar loucamente. Tinha uma época, nesse período da minha adolescência, principalmente, minha mãe voltava para casa uma noite sim, uma noite não para dormir. Porque ela saía de casa, entrava no trabalho às 7 da manhã, entrava às 7 da noite na faculdade, da faculdade saía às 11, entrava, não sei, acho que meia-noite, num estágio, num hospital, fazia a noite inteira, saía do estágio, entrava no trabalho às 7, do trabalho ia para a faculdade e aí ela vinha para casa. E com nós dois para criar. Na época não existia celular, não existia, né, nem pager, nada, que hoje já é desatualizado. Então era isso. Trabalhava loucamente para ela crescer, para dar uma vida melhor para a gente e não nos falta nada. E teve vários momentos da vida que eu colocava pessoas dentro de casa. Muitas vezes, e eu estava refletindo essa semana, minha mãe às vezes acordava e tinha gente estranha dentro de casa, de amigos meus. Eu sempre andei com pessoas muito mais velhas do que eu, de amigos que às vezes ligavam na madrugada com N problemas, às vezes com vontade de se matar. Até hoje eu não sei como fazer essas pessoas virem até minha casa. Muitas vezes, quantas vezes eu vi o sol nascer, eu sentada na cozinha, tomando café com uma pessoa, e minha mãe acordava com essa pessoa estranha. Minha mãe nunca reclamou. Minha mãe nunca sequer perguntou quem é essa pessoa que está aí. Quantas pessoas. E aí, depois eu mais velha, de colocar gente para morar dentro de casa, e minha mãe ficava sabendo quando a pessoa já estava dentro de casa. Meninos, às vezes jovens, passando alguma situação, de estar na rua, e de eu pôr para dentro de casa e cuidar o quanto eu pude. E eu identifico isso como registro genético da minha ancestralidade, e talvez, acho que lá na época, um pouco já de aviso do que me viria pela vida, chegando ao sacerdócio na matriz africana, mas é muito interessante porque essa live da Alcione, quando ela agradecia, ela contava todos os projetos que ela estava ajudando e todas as coisas que ela estava fazendo, enquanto cantava lindamente, aquecendo meu coração, me trouxe toda essa memória muito feliz, minha e de várias outras mulheres. Isso, eu, enquanto menina, até fazendo isso, de colocar pessoas, de acolher pessoas, e de várias outras mulheres mais velhas que eu vi no decorrer da minha vida, mulheres negras, pobres, bem pobres, de acolher as pessoas, de criar vários filhos, às vezes de não ter gerado nenhum, e de criar
8, 9. E nenhum passa fome, nenhum passa necessidade. Aqueles que às vezes desviava do caminho, de ir na biqueira, entrar na biqueira, de buscar o filho na biqueira, arrumar briga, peitar traficante para trazer filho para casa de volta, e tudo mais. Então, hoje, eu estou falando tudo isso para refletir um pouco sobre empatia e cuidado. Para nós, mulheres pretas, isso é muito natural, isso, para a grande maioria. De cuidar dos outros, de cuidar da família, e a família, qualquer pessoa que entrar a partir da nossa porta e a gente põe embaixo do nosso braço, passa a ser nossa família também. Isso como uma tecnologia de cuidado e de fortalecimento comunitário, que é a empatia. E de pedir para que cada um de vocês... Não estou falando, gente, não estou dizendo para enfiarem pessoas estranhas dentro de casa, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas eu tenho certeza que cada um de nós, dentro da nossa realidade e da nossa natureza, a gente pode exercer a nossa empatia e contribuir de alguma forma com a sociedade. Para quando a gente poder abrir as portas de novo, poder voltar a abraçar as pessoas, poder falar de pertinho, poder abraçar, sentir o calor do outro com segurança, que quando esse momento chegar, que eu espero em Oxalá, espero em Olodumare, que aconteça em breve, que a gente seja pessoas melhores. Então, hoje eu estou pedindo para a gente refletir sobre empatia. Empatia. Porque cuidar do outro, muitas vezes, é cuidar da gente também. É se permitir ser cuidado. Tá certo? Muito obrigada. Uma ótima semana. Estou vendo se eu não me estendi demais hoje. Muito obrigada, gente. Que Nanã, Oxalá nos abençoe, que Exu nos dê um caminho abençoado. Quinta-feira é dia dos caçadores, que Oxóssi nos traga muita fartura, que Oxóssi traga muita fartura para o nosso povo, para o povo preto, para o povo pobre, que tem muita gente passando necessidade. Que Oxóssi, que Odé, que todos os caçadores não permita faltar a boa caça e o bom grão na mesa de cada um dos brasileiros e brasileiras. Axé.